Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou há coisa de 40 minutos medidas para impor restrições de visto a funcionários dos governos africanos, cubanos e granadinos e seus familiares por sua cumplicidade no esquema de missão médica do regime cubano, no qual profissionais médicos são, aspas, alugados por outros países, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né, onde eles anunciam sanções, então, a integrantes dos governos da África, Cuba, inclusive de Granada, por participação no programa Mais Médicos. O comunicado ainda diz o seguinte: os Estados Unidos visam apoiar o povo cubano em sua busca pela liberdade, dignidade e promover a responsabilização daqueles que perpetuam sua exploração. Apelamos a todas as nações que apoiam a democracia e os direitos humanos para que se juntem a nós neste esforço para confrontar os atos do regime cubano e apoiar o povo cubano. Os Estados Unidos continuam a interagir com os governos e tomarão as medidas necessárias para pôr fim a este trabalho forçado. Instamos os governos a pagarem diretamente aos médicos por seus serviços e não aos senhores de escravos do regime. Geisiane, nós temos esse comunicado, então, do Departamento de Estado, como eu dizia, publicado aproximadamente 40 minutos atrás, e eles estão sancionando autoridades de governos ligadas diretamente ao que ficou conhecido no Brasil como o programa Mais Médicos. Lembrando que outros países, além do Brasil, receberam esses médicos, né? E agora o Marco Rubio, que está aí. Enfim, que a gente tem aí essa decisão da Secretaria de Estado, como a gente pode ver aí nas imagens, né? Do Marco Rubio, ele, que a gente sempre fala aqui, é descendente de cubanos, está tomando medidas fortes contra o regime cubano, não somente contra a Venezuela, conforme a gente comentou também na semana passada, e há alguns meses já que eu venho dizendo, eventualmente essas sanções via Mais Médicos, veja o comunicado, senhores de escravos, elas eventualmente podem sim chegar no Brasil, isso porque o Brasil também utilizou deste programa. Geisiane, só para a gente organizar a casa, a gente já pode falar aí da repercussão interna no Brasil, do comunicado do Departamento de Estado de ontem, ou a gente vai comentar um pouco sobre essa notícia de agora? Vamos primeiro com essa, Ivan, porque é uma baita notícia aqui, breaking news. Ivan, eu gostaria inclusive que você desse a sua visão, você que há muitos anos aí cobre o jornalismo da geopolítica, porque assim, a sensação que eu tenho é que realmente os Estados Unidos acordou, mas acordou para combater o Foro de São Paulo. Então assim, as medidas que vêm sendo tomadas de alguma forma sempre chega no Foro de São Paulo, como esse exemplo aí de Cuba, inclusive as palavras são fortes, assim, escravos, vocês estão mantendo escravos. A gente sabe que a esquerda, principalmente aqui no Brasil, vendeu o programa Mais Médicos como se fosse a coisa mais maravilhosa. Existe também a lenda que a esquerda adora contar de que a medicina em Cuba é sensacional, é de primeira, é de ponta, mas eles não se tratam, né? Os poderosos não se tratam dentro de Cuba, que chama bastante atenção. Nesse primeiro momento atinge África e Granada, mas, de novo, roda e bate na América Latina. Gostaria que você desse aí a sua visão a respeito desse aspecto. Isso mesmo, Geisiane. São dois pontos que a gente precisa trazer aqui. O primeiro deles é de que a administração Trump entende que muitos dos problemas internos dos Estados Unidos, a raiz deles estão justamente em países como Cuba, Venezuela, até mesmo México, e de algum tempo para cá, não sou eu que estou dizendo, é a Casa Branca, o Brasil. Lembrando que no mês passado a Casa Branca publicou o documento que Donald Trump, o presidente americano, estava tomando medidas contra a ameaça do governo brasileiro. Então nós estamos neste contexto. A administração Trump, principalmente os republicanos, demoraram para entender, talvez 40 anos, talvez o último governo que tenha olhado por parte dos republicanos com alguma atenção para a América Latina foi o governo Reagan. Agora, o Donald Trump, então junto com o secretário Marco Rubio, que, como eu dizia, conhece bem a política da América Latina, resolveu priorizar essas questões. É aquela coisa, para resolver um problema interno, às vezes você precisa sair de casa para resolver esse problema, porque ficar trabalhando com essas questões apenas nos Estados Unidos seria como enxugar gelo. E esse programa Mais Médicos, ele ajudava a manter aí, era uma fonte de receita para o regime cubano, como a gente está vendo aqui no comunicado do Departamento de Estado. Então, o Marco Rubio, que vem trabalhando nessa questão já há algumas semanas, eu me lembro que nós aqui no jornal da Oeste, nós já havíamos anunciado que essa possibilidade, né, dessas sanções era bem alta, que poderia acontecer
aconteceram. Isso porque aí vem a segunda questão. Vale aqui lembrar a nossa audiência que em 2028 Donald Trump não poderá ser candidato à reeleição lá nos Estados Unidos. Surge aí a oportunidade para vários nomes. O J.D. Vance, atual vice-presidente, é um forte candidato para justamente representar o Partido Republicano nas... Voltou, Ivan, por favor. Voltou. E o Marco Rubio também é um forte candidato a representar os republicanos. E o Marco Rubio entende que se ele conseguir redemocratizar Cuba ou a Venezuela, ele tem aí um tapete vermelho estendido em direção à Casa Branca. É por isso que nós estamos vendo aí medidas fortes dessa administração, principalmente contra o regime cubano e o venezuelano. Existe um entendimento dentro da Casa Branca, dentro dessa administração Trump, de que não é Cuba que sustenta a Venezuela, é o contrário, é a Venezuela que sustenta Cuba. E que se uma vez o regime venezuelano cair, o regime cubano cai por inércia. E as ações estão sendo colocadas em prática. Vale lembrar que ainda ontem o secretário Marco Rubio disse que os Estados Unidos podem ir além da recompensa que foi oferecida de 50 milhões de dólares por Nicolás Maduro. Então a administração Trump deixa bem claro que vê Cuba e Venezuela como uma coisa só. E, infelizmente, a passos largos, a gente vai falar disso, aparentemente, o Brasil vai se juntar a essa dupla, viu, Gesiane? E a gente ainda tem a questão de que quanto mais isso acontece com o nosso país, mais ele se torna menos atrativo do ponto de vista econômico mesmo. Ninguém quer colocar uma empresa dentro de Cuba ou Venezuela. Então, além de todas as outras questões, nós ainda temos essa questão econômica, de novo, no Economia que já está em frangalhos. Jorge Serrão, estamos com Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber, já tivemos alguma repercussão aí fora de todas as coisas maravilhosas que foram ditas hoje de tarde pelo presidente Lula, quase que anunciando uma declaração de guerra aos Estados Unidos, dizendo que ele, como líder, iria mobilizar os BRICS, conversar com dirigentes europeus para liderar aí essa ação contra os Estados Unidos, que é o país que está comandando a tirania contra o resto do mundo. E aí, esse papo do Lula cola aí na Europa? Já teve alguma repercussão? Tem algum louco aí repercutindo isso, levando isso a sério? Olha, Serrão, essas declarações feitas pelo Lula agora à tarde ainda não repercutiram na Europa e também, pelo que eu observei, ainda nos Estados Unidos não. Quem está repercutindo declarações recentes do Lula é a China. As várias mídias chinesas, essas sim, estão dando uma ênfase muito grande às declarações e às ações do governo Lula, quase que comemorando essa aproximação, que na verdade já é a consolidação da aproximação, né? A aproximação já foi feita no passado. Então, as mídias chinesas, essas sim, estão dando grande ênfase, grande destaque para as declarações de Lula. Na Europa e nos Estados Unidos, ainda a gente não tem uma repercussão, nós estamos ainda absolvendo, né, o relatório. Então, nós temos essa grande repercussão em torno das declarações do Lula lá na China e na Europa, nos Estados Unidos, ainda estamos absolvendo, como eu disse, as declarações, o relatório do Departamento de Estado de ontem sobre a questão dos direitos humanos no Brasil. Marina Helena, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Ivan Kleber, fique tranquilo, acontece. Vamos lá, vamos seguir aqui na notícia. Não, é que essa primeira notícia que você trouxe em relacionada aos mais médicos, eu gostaria de saber, será que o secretário de Estado americano sabe que esse programa, antes de ir para os países africanos, esteve implementado aqui no Brasil, né, que é exatamente isso, é um programa análogo a um trabalho escravo, já que 70%, vamos lembrar, aqui no Brasil 70% de todo o salário recebido para os médicos ia para sustentar o governo cubano. E mais, o governo ainda mantinha os familiares como reféns, né? Porque os médicos não podiam trazer os seus familiares para o Brasil. Então, além disso, eles ficavam apenas com 30% da remuneração e tinham que ficar afastados dos seus familiares que precisam permanecer lá em Cuba. Eu imagino que nesses outros casos seja exatamente a mesma coisa. Ele sabe dessa nossa grande invenção do ministro Padilha? Será que eles estão bem informados sobre isso, Ivan? Olá, Marina. Eu tenho fortes razões para acreditar que sim.
lendo o relatório de ontem, né, da questão dos direitos humanos, a gente vê quanto o governo americano está atento ao que está acontecendo no Brasil. E como você bem lembrou, o Brasil foi um dos principais países aí que adotaram o projeto que ficou conhecido como os Mais Médicos. Então, a possibilidade de que o governo americano, ainda em 2025, a gente está acompanhando essa questão desde fevereiro, as primeiras sanções fora do regime cubano saíram hoje, lembrando que em abril ou maio, autoridades cubanas já haviam sido sancionadas por conta deste programa. Agora, a expectativa é de que sim, existe a possibilidade de que ainda em 2025, então, eventualmente, autoridades brasileiras possam ser sancionadas devido à ligação com o programa Mais Médicos. Pelo que eu percebi, Marina, a administração Trump, nesse momento, foca nos países que ainda estão colocando em prática aí essa questão do Mais Médicos. E aí acabou entrando a questão de Granada em países do continente africano. Agora, de maneira bem simples, Marina, eu fiquei muito impressionado desde a primeira carta do presidente americano Donald Trump, as declarações recentes de autoridades americanas, a maneira que a mídia americana vem cobrindo. Inclusive ontem tivemos aí um artigo do New York Times, quem diria, né? Um jornal de esquerda, criticando decisões e atuações da Suprema Corte do Brasil. Então, eu tenho fortes razões para acreditar que sim, a administração Trump está bem a par dessa questão também, não só do que foi feito recentemente no Brasil, mas fazendo um trocadilho, é como se o governo americano soubesse o que o governo brasileiro fez no verão passado.